Provérbios 11:1 diz o seguinte: o uso de balanças desonestas, estou lendo na NVT, é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Talvez aí no telão até esteja com a versão diferente, não há problema, mas eu quero repetir. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Esse é um dos versículos mais fáceis de se entender, mas às vezes a gente mergulha só na parte rasa dele, enquanto ele tem muita profundidade para nos ensinar. Esse versículo tem como base a aplicação da figura de um elemento muito comum nos dias de hoje, que é a balança. A balança serve para muitas coisas e é um objeto muito fácil de se visualizar no dia a dia. Há quem encontre uma balança na farmácia e vai ali se pesar para saber o peso corporal. Há quem utilize a balança, por exemplo, no comércio, para poder mensurar a quantidade de determinado alimento, de determinado objeto que está sendo comprado. Há quem tenha, por exemplo, a balança de precisão. Na cozinha é muito útil, porque te ajuda a mensurar com exatidão uma receita que talvez você não tenha domínio. E aí você tem lá os ingredientes, 300 gramas disso, 100 gramas daquilo outro, 50 gramas daquilo outro. Aí você vai na balança de precisão e você utiliza. Mas embora a balança ainda nos dias de hoje seja um elemento muito útil, nos tempos de Salomão era um elemento mais útil ainda, e mais presente ainda no dia a dia das pessoas. Porque hoje, se eu quero comprar 1 quilo de feijão, eu vou na prateleira do mercado e já tem separado ali 1 quilo de feijão, já está pesado. A não ser que você seja muito desconfiado, você vai pegar o quilo de feijão, vai pesar na balança e provavelmente vai ter ali 990 gramas, ou algo parecido. A maioria das coisas que a gente já compra, alguém já pesou, já pegou aquela quantidade e colocou um preço. Mas na época de Salomão, não havia isso. Na verdade, desde os tempos antigos, desde antes de surgir a pecúnia, o dinheiro, os elementos eram comprados e vendidos baseados na balança. Então, para você comprar algo como o ouro, como a prata, como uma pedra preciosa, preda é complicado, né, irmãos? Preda é complicado, né, Jean? Uma pedra preciosa, um elemento precioso, você utilizava a balança. Mas para você adquirir, por exemplo, trigo, cevada, coisas do dia a dia daquela época, também era utilizada a balança. A maioria das balanças hoje, elas são eletrônicas. Você coloca ali o elemento e ele já te dá a numeração exata em quilos, ou em libras, ou no país que você estiver. Mas é engraçado que até hoje, quem trabalha com isso, pelo menos, dizem que as balanças manuais, até hoje, são mais confiáveis do que as balanças eletrônicas. Eu não trabalho com isso, mas ouço quem trabalha dizer isso. Naquela época, só havia balança manual. E eu quero que você pense num determinado tipo de balança. Tem vários tipos de balança. Mas pensa naquela balança que tem a figura da justiça, o símbolo da justiça. Não sei se você lembra, e se Yang puder me ajudar, bota no Google aí, Yang, aquela figura da mulher da justiça. E o símbolo da justiça é uma mulher com os olhos vendados, e ela traz, se não me engano, na mão uma espada, se não me falha a memória, e na outra uma balança. Aí na balança tem 2 pratos, não é isso mesmo? Um prato de um lado, um prato do outro. Acertei aí, doutora? Acertinho, né? Glória a Deus. Então, observe que essa balança, ela precisa de 2 elementos para você pesar. Então, de um lado você coloca, vamos chutar aqui, 500 gramas de trigo, 500 gramas de cevada. E do outro lado você coloca um pezinho equivalente. Por exemplo, quem vai na academia, como eu, glória ao nome de Jesus, vocês não estão vendo, mas pelos olhos da fé, o crescimento vem, meu irmão. Quem quer tomar posse em nome de Jesus? Você vai lá na academia e para você saber a carga que você está pegando, minha Nutri está aqui, Nutri Lona Almeida, sigam ela, responsável pela minha dieta, pela minha transformação, já perdi 10 quilos, não é brincadeira não, já perdi 10 quilos e muito disso tem a ver com o carinho e o trabalho de Nutri Lona Almeida, que está sempre me ajudando, glória a Deus. Depois a gente acerta lá, brincadeira. Mas é verdade. Quando a gente vai na academia, aí para você saber o peso que você vai pegar, você tem normalmente ali a indicação no próprio peso. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos, infinitos quilos. Às vezes é pela cor, né? O peso de cor tal tem X peso, o outro tem Y peso. É muito fácil de visualizar isso. Então, se você estivesse no tempo de Salomão, você colocaria uma quantidade de trigo de um lado
e uma anilha dessa de academia do outro, para poder saber quanto tem ali. Então isso aqui é muito fácil de visualizar. Aí o que acontecia? Infelizmente a desonestidade não é algo só do nosso tempo. Naquele tempo já haviam pessoas que tinham chamados pesos falsos. Então se eu fosse um vendedor desonesto, eu colocaria um peso falso para te cobrar a mais do que o que você está comprando. E se eu fosse um comprador desonesto, eu colocaria um peso falso para te pagar a menos do que eu estou comprando. Aí vem Salomão e coloca aqui, Provérbios capítulo 11, versículo 1. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor. Mas, para ser sincero, algum de vocês estão surpresos com isso estar na Bíblia? Para ser muito sincero, a gente nem precisa ser cristão e crer na Bíblia para seguir isso aqui. Se você for desonesto numa negociação, a própria justiça dos homens tem meios e elementos para te punir, para reparar aquela desonestidade. Mas quando a gente vê Salomão dizendo o uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, Salomão não está falando apenas de uma prática comercial. Salomão está falando do estado do nosso coração. Porque talvez você não utilize uma balança desonesta ao comprar e vender algo. Mas existem balanças desonestas que estão no nosso coração. Por exemplo, trazendo para o contexto de igreja, que é muito fácil de visualizar, nós temos as balanças desonestas quando nós fazemos a coisa certa com a intenção errada. Dentre todas as filosofias, só o cristianismo enfatiza com muita, desculpa a redundância, com muita ênfase a questão da intenção do coração. A intenção sozinha, ela não anda sozinha, ela não adianta. Mas a prática sem intenção, Deus também reprova. Você vai ver outras filosofias focando muito na ação, focando muito na prática, focando muito no resultado do que você faz. O evangelho não. Jesus fala assim, olha, ouviste o que disseste os antigos, se você se deitar com a mulher do teu próximo, você adulterou. Eu, porém, vos digo, se você olhar com intenção no teu coração, para mim você adulterou. Ouviste o que disseste os antigos, se você matar o seu irmão, homicídio, assim. Eu, porém, vos digo, se você odiar o teu irmão no seu coração, você já é homicida. Então, Jesus, ele traz uma coisa para o nível mais profundo. E, por exemplo, nós vemos na Bíblia Jesus ter um embate sério com vários fariseus. O que nos leva, inclusive, a ter uma percepção até negativa do que é fariseu, né? Se alguém chegar, eu não tenho Instagram, falar assim, seu baterista fariseu, você vai encarar isso como um elogio ou como uma crítica? Uma crítica, né? A figura do fariseu é uma figura que ficou negativa. Mas eu garanto a vocês que um fariseu médio daquela época seria mais crente do que todos nós juntos aqui. Um fariseu médio daquela época, com certeza absoluta, saberia a Bíblia de cor e salteado, onde tem o ponto, onde tem a vírgula, onde tem a pausa, onde começa, onde não começa. Um fariseu daquela época saberia todas as ordenanças, todos os mandamentos, e saberia explicar muitas linhas teológicas, que particularmente nós cristãos muitas vezes nem sequer conhecemos. Então o fariseu era alguém muito zeloso pela lei. Era alguém que buscava praticar e acertar em tudo da lei. E para ser bem sincero, eles acertavam. Eles faziam o que era certo. Mas aí Jesus sempre toca na questão da intenção do coração. Jesus fala, por exemplo, que vários fariseus naquela época, para jejuar, eles jejuavam, né? Quem aqui jejua, irmão? Quem aqui jejua? Aí tem gente que não levanta a mão, que fala assim, não, Tiago, se eu disser que estou jejuando, eu estou em pecado. Que tem aquela palavra que diz que eu tenho que fazer em secreto. Nessa passagem que Jesus fala assim, ó, ora em teu quarto em secreto, jejua em secreto, faça o bem em secreto, essa parte era pelo seguinte, os fariseus quando jejuavam naquela época, eles não apenas jejuavam, mas iam para a esquina das ruas, aí pegavam a roupa toda amassada, assim, tipo a que eu peguei aqui agora, toda amassada, vinha tal, o cabelo, se eu tivesse cabelo, né, bagunçava o cabelo, tal, a barba toda bagunçava, e aí ficava lá na esquina assim, ó, sabe Kiko chegando perto de Chaves com a bola quadrada? Aí ele ficava na esquina. E as pessoas passavam pela esquina e falavam assim, ó,
Homem de Deus. Talvez o pai e a mãe, andando com os filhos pequenos, falavam assim: olha, meu filho, quando você crescer, eu quero que você seja que nem esse homem, que nem essa mulher. Eles jejuam, eles oram, eles pagam preço. Olha como eles são servos de Deus. Olha como esse homem está se dedicando às coisas do Senhor. Aí Jesus fala assim, ó, o objetivo deles é conseguir um aplauso humano. Eles vão conseguir o aplauso humano. Aí Jesus fala assim, ó, se você quiser realmente agradar a Deus, nesse contexto, para provar que você quer agradar a Deus, vai lá no teu quarto em secreto e ora em secreto. Ninguém vai ver. Você não vai postar, você não vai ganhar like, você não vai ganhar compartilhamento, o algoritmo não vai te favorecer. Mas o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Então, mais do que a ação, Jesus toca na intenção que está no coração. O que Jesus está dizendo é o seguinte: essas pessoas estão acertando. Elas estão seguindo o meu mandamento. Elas estão seguindo a Bíblia. Elas estão fazendo o que é certo. Mas a balança do coração delas está descalibrado. Elas não entenderam a proposta. E quantas vezes nós fazemos o que é certo com a intenção errada? Quantas vezes nós praticamos disciplinas espirituais e práticas espirituais como forma de tentar barganhar algo de Deus? Ou até como forma de tentar compensar os nossos erros e as nossas faltas. Deixa eu te dizer, a nossa vida com Deus, ela precisa ser fruto de um entendimento do que a gente já recebeu. Várias filosofias e religiões vão pregar o seguinte: faça o bem, porque se você fizer o bem volta para você. E de fato, essa é uma realidade espiritual, está na Bíblia. O que você plantar, colherá, é bíblico, é verdade. Mas aí o que é que acontece? A pessoa começa a fazer o bem como uma forma de barganha para o seu próprio bem. Então, quando eu faço um bem para você, não é porque eu te amo, é porque eu me amo. O que? Fulano de tal, uma pessoa importante, vou ajudar só para ele se lembrar de mim, lá na frente, ele, olha, vou ter uma vantagem. Entende que eu estou fazendo certo, mas a balança do meu coração está descalibrada? Salomão vai dizer: o Senhor detesta balanças desonestas. Jesus, certa vez, ele olha para os fariseus e fala assim: vocês me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Os homens só conseguem ver os nossos lábios, mas Deus vê o nosso coração. E muitas vezes, como eu disse, nós fazemos o bem para ganhar algo lá na frente, mas o fazer o bem, na verdade, precisa ser o extrato de uma consciência, não do que o que você vai receber, é do que você recebeu. O fazer o bem na nossa vida, o frutificar, é um extrato de um entendimento de que você já recebeu algo, você já está no crédito. E você recebeu algo além do que o que você mereceu. Isso me lembra de um outro tipo de balança desonesta. Já falei aqui de ministério, já falei aqui de boas práticas. Nós temos também balanças desonestas na nossa lida um com o outro. Não só na vertical, nós com Deus, mas também na horizontal. Um ser humano para com outro ser humano. Por exemplo, é muito fácil tratarmos com peso, tratarmos com rigor, tratarmos com rigidez o pecado do outro. Porque quando o outro peca, a gente usa aquele fato para poder colocar para fora algo que já estava no nosso coração. Olha lá, tá vendo? Fulano de tal, ó, miserável, pai, sempre falei. Fulano de tal nunca me enganou. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Pá, pá. E você pega a sua rigidez, toda a sua ira, todo o seu ódio, e na verdade, você pega uma ira que está descalibrada, que está descontrolada, tal qual uma balança descontrolada, e quer jogar sobre o outro, e muitas vezes nós somos cruéis com o pecado do outro, mas quando é o nosso pecado, não, Tiago, não é pecado não, isso aqui é minha personalidade, porque na verdade você não sabe que meu signo eu sou de Áries, e aí quem é de Áries, infelizmente, porque fulano é escorpião, é virginiano, que aí, né, tem todo um entendimento, uma constelação, e perereba, não, tem toda uma justificativa. Não, Tiago, porque no meu lugar, tem um elemento no direito brasileiro, que se chama
inexigibilidade de conduta adversa. Falei difícil, né? Se você falar isso 3 vezes, irmão, você está batizado no Espírito Santo. Inexigibilidade de conduta adversa. Inexigibilidade de conduta adversa é o seguinte: você comete ali uma conduta que está tipificada no Código Penal, mas aí você chega diante do juiz e fala assim: juiz, no meu lugar, você não pode exigir que ninguém fizesse algo diferente do que eu fiz. Vou pegar aqui algo extremo. Vamos supor que um pai vê um filho sendo atacado. Ele se descontrola, vai para defender o filho e acaba matando outra pessoa. Ele pode alegar legítima defesa de terceiro, que é uma excludente de licitude. Ele pode alegar também inexigibilidade de conduta adversa. Excelência, qual é o pai que vendo um filho ser atacado ia ficar calmo? Então, muitas vezes, a gente pega essa inexigibilidade e coloca para a gente. Não, no meu lugar, você tem que me agradecer, pastor, porque eu faria, muita gente faria pior, viu? Conheço o fulano que fez pior. Você tem que me agradecer. Na verdade, nós precisamos replicar na nossa vida aquilo que o Pai nos ensinou. Jesus nos traz uma modalidade de entendimento muito prática, muito simples. Jesus é um grande professor, um grande mestre, né? Jesus, para ensinar verdades profundas, ele utilizava parábolas, contava história. E Jesus, para ensinar a metodologia de como ele aprendeu e como nós devemos replicar, ele fala assim, ó: eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Então nós fazemos o que Jesus fez conosco, e a gente vai replicando esse modelo do céu. Tanto é que a oração modelo começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então tem um modo que vai sendo replicado. Começou no céu, vou replicar na terra. Eu te pergunto, o que Deus te deu foi pelo seu mérito ou pela misericórdia dele? Isso automaticamente te leva a ser misericordioso. Porque quando nós merecíamos condenação, Cristo estendeu a sua mão de misericórdia. Aí alguém vai dizer assim: mas Tiago, então quer dizer que eu tenho que passar a mão na cabeça do erro dos outros? Quer dizer que eu tenho que aliviar para quem errou? Querido, a justiça vai ser feita. Se alguém errar, vai pagar. Na justiça dos homens, na justiça de Deus. Mas que a nossa mão não seja a mão do juízo, seja a mão da misericórdia. Eu não consigo estender uma mão de juízo quando eu olho para a minha história e vejo que eu merecia o juízo, mas recebi a misericórdia. A Bíblia fala que a cada manhã as misericórdias se renovam. Até brinquei hoje no devocional, falei: olha, o devocional começa às 7h30. Antes de começar, 7h30 o devocional, antes disso, não sei que horas, mas no fuso horário do céu, quando amanheceu, Deus derramou uma cota de misericórdia sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer assim, ó: as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Se Deus tirar a misericórdia dele na sua mão, meu irmão, você pode fazer campanha de 7 dias orando no monte, você pode dar o maior dízimo do Brasil, você pode ajudar na maior ação social do universo. Você vai ficar sempre carente da misericórdia do Senhor. A graça de Deus, o Senhor nos deu muito mais do que o que nós merecemos. E quando Deus nos dá algo, por exemplo, amor, graça, misericórdia, Ele nos dá uma cota para sanar nossa dívida e nos dá uma cota para nós sermos a mão de misericórdia na vida do outro. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Eu amo fazer isso. Quando estou aqui em cima, alguém faz. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, você mesmo é a parte visível do Deus invisível. Agora, se a outra pessoa do outro lado ficou sozinha, porque tem um número ímpar, né? Aí você fala do outro lado também, em nome de Jesus, a pessoa não fica carente. Fala: você é a parte visível do Deus invisível. Quando Deus derrama misericórdia na sua vida, isso aqui é revolucionário para o nosso entendimento, irmão, observe. É como um filho que diz assim: ó, pai, eu estou com a dívida lá na cantina da escola. Eu comi lanche a semana inteira, não paguei, estou devendo, chutar lá, R$50. Aí o pai vai lá e dá 500. Aí o filho fala assim: não, pai, mas é só R$50. R$50 eu zero a dívida. Aí o pai fala assim: ó, pague a sua dívida e compre um lanche para o seu colega.
Então, quando Deus derrama uma cota de amor sobre mim, Kaique, não é apenas para que eu me sinta amado. Existe uma cota para que eu me sinta amado, e existe uma cota para que eu ame o meu irmão. E o amor não é para quem merece, o amor é para quem precisa. Se o amor fosse para quem merecesse, nenhum de nós poderia ser amado, porque nós não merecemos. Mas da mesma forma que nós somos amados sem merecer, nós podemos amar o próximo que também não merece o nosso amor. Até porque amor é uma semente. Quando você olha para alguém e fala assim, o fulano de tal é tão miserável que ele não merece o meu amor. Ele não ama ninguém, ele não faz nada baseado no amor, ele é a pior pessoa do mundo. O amor é uma semente. Quando você faz um gesto de amor para alguém, você está semeando amor na vida dele. Aí a mesma coisa que o pai fez com você, de te dar uma cota para se sentir amado e para amar, você está fazendo também na vida do seu irmão. A mesma coisa para misericórdia. No meio da micareta, Jesus grita assim, ó, eu sou a água da vida. Quem quiser matar sua sede, vem até mim. Se você beber da água que eu tenho, você nunca mais voltará a ter sede. Então eu estou com sede, bebo da água da vida, sacio a minha sede, estou resolvido. Mas Jesus não para aí. Jesus fala assim, ó, e aquele que crê em mim, aleluia, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus está dizendo, meu irmão, eu não quero só matar a sua sede, eu quero te transformar num bebedouro espiritual. E da mesma forma que Deus chegou até você através de alguém, eu profetizo que através da sua vida, aleluia, Deus vai chegar na vida de muitas pessoas. Alguém aqui já viu Deus? Alguém aqui tem uma selfie com Deus? Alguém tem um áudio de Deus no WhatsApp? Mas nós temos pessoas. E pessoas são canais de Deus. Olha como existe uma profunda diferença entre nós termos uma balança calibrada e uma balança descalibrada em nosso interior. Quando nós temos a balança descalibrada, nós andamos sempre no mérito. Nós andamos sempre na performance. Nós andamos sempre na questão de premiar os melhores. Aí Jesus fala assim, ó, eu vim para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Esse termo sobrecarregados nos remete justamente à questão da balança. Quando a balança não está equilibrada, né, um lado cai e outro sobe, como diz o Ministério de Louvor às meninas. E o motivo todo mundo já conhece. Rapaz, o pessoal sabe. É que o de cima sobe e o de baixo... Olha que povo de Deus maravilhoso. Tanta gente com testemunho para contar, glória a Deus. Quando Jesus fala assim, ó, vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Basicamente, Jesus está dizendo o seguinte, venham a mim todos os que estão descalibrados e eu te calibrarei. Venham a mim todos os que estão tortos e eu consertarei. Venham a mim todos os que estão desajustados e eu te ajustarei. Você já parou para pensar do porquê que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Será que Jesus não poderia salvar o mundo como, sei lá, algum super-herói da Marvel, da DC Comics, faz chegar assim do nada, aquele raio de luz, sabe? Jesus super saiyajin, Kame, Ame, me salvador. Eu acho até que seria mais legal. Mas ainda bem que eu não sou roteirista da Bíblia, né? Por que Jesus, Deus, tem que derramar o sangue dele e morrer de forma humilhante na cruz? Às vezes a gente não tem noção do quão humilhante era a morte de cruz, porque a gente já cresceu numa sociedade que é cristã. Então a gente tem respeito pela figura da cruz, a gente tem veneração pela figura da cruz, a gente gosta do símbolo da cruz. Mas a cruz era o tipo de morte mais humilhante que poderia existir naquela época. Seria algo aqui que, se eu desse um exemplo sério para você entender nos dias de hoje, a live ia cair. O robô do YouTube lá ia quebrar a live, porque não, esse termo aí você não pode utilizar. Agora você imagina, por exemplo, vamos chutar aqui, né? Vamos pensar. No Império Romano, um judeu convertido fosse pregar o evangelho. O judeu já era escanteado. Não, você é estrangeiro aqui, você é romano, você está em cima, você é judeu, poxa. Aí você agora é um judeu cristão. Sendo que os judeus cristãos de Roma
A grande maioria, eram de classe baixa. Então o cara era judeu, que virou cristão, que era de classe baixa, e estava pregando o evangelho, que tem um Deus aí que salva, que não sei o quê, que negócio é esse? Quem é o teu Deus? Me fala aí o superpoder do seu Deus. Cada Deus tem um superpoder. Cada Deus é como um super-herói. O que é que o seu Deus tem de superpoder? Não, o meu Deus é o seguinte, o meu Deus é um homem que nasceu lá no interior, lá da Judéia, e aí no auge do seu ministério, mataram ele lá, ele morreu na cruz, lá envergonhado. Nu, coroa de espinhos, cuspiram na cara dele. Esse é o meu Deus. Isso seria motivo de piada para os romanos. É por isso que Paulo fala assim, o evangelho de Deus é loucura para os que perecem. Você conta uma história dessa no Império Romano, você está de brincadeira comigo, velho. Está contando uma piada para mim. Mas quando esse evangelho entra no coração, aleluia, é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Observe, todos nós estamos descalibrados em nossa natureza diante de Deus. Todos nós estamos como uma balança desajustada em nosso coração. Mas o versículo não fala só que o uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor. Termina dizendo assim, ele se alegra com pesos exatos. Na NVI está escrito, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Pensa um pouco nisso, poeticamente. Os pesos exatos dão prazer a Deus. É interessante que no Novo Testamento, a Bíblia vai falar que o sacrifício de Jesus é uma oferta aceitável diante de Deus. É uma oferta que gera prazer a Deus. Quando Jesus está em seu ministério e uma voz do céu, uma voz rasga o céu naquele momento da transfiguração, Deus Pai fala assim, este é o meu filho amado, é ele ouvir. Mas quando Jesus está lá no batismo dele, a voz que está no céu fala assim, este é o meu filho amado, que minha alma tem prazer. Observe, no ministério de Jesus, antes de começar o ministério, o Pai já falou, né? Esse é o meu filho amado, eu tenho um prazer nele. Porque esse prazer não vinha pela performance de Jesus, vinha porque ele era. É interessante que esse Jesus, que gera prazer ao coração do Pai, é justamente a cota da balança que você precisa para equilibrar a sua vida. Sabe quando é que numa balança, você consegue colocar aí aquela figura da justiça? Nem combinei com você antes, me perdoe. Sabe quando é que você sabe que o peso está exato? Quando a balança fica equilibrada, sim ou não? Quando nós estamos cansados e sobrecarregados, pega essa balança meio tortinha aí, viu? Nós vamos orar pela vida dela, fazer o apelo no final. Mas vocês entenderam, né? Não precisa trocar não, só para quebrar o gelo mesmo. Mas quando a balança está ali desequilibrada, aí você bota um pezinho a mais, um pouquinho a menos, tal, até chegar ali no momento certinho para poder ver o peso. A sua performance não consegue equilibrar a balança. O valor do seu dízimo não equilibra a balança. O ser fiel a seu esposo, sua esposa, não equilibra a balança. Fazer ação social não equilibra a balança. Nada do que você falar vai equilibrar a balança. Nada do que você fizer vai equilibrar a balança. O fato de Jesus ter que descer e vir à terra e morrer, mostra que toda a humanidade inequivocamente não conseguiria reequilibrar a balança. E sabe o que é que mata a mentalidade do mérito? É que a primeira pessoa a inaugurar o paraíso foi um ladrão. Imagine aí, gente. O cara errou a vida inteira. Aí está lá o fariseu acertando a vida inteira, jejuando. Aí fica na esquina, faz que nem Kiko. Estou jejuando, estou orando. Oh, Pai. Meu pai, você é um Henrique Cristo, né? Oh, Pai. Me perdoa. Tem misericórdia desse cara aí. Esse cara não é tão crente como eu. Esse cara não é tão santo como eu. Ainda bem que eu estou limpo e ele está sujo. Oh, Pai. Eu li a Bíblia toda, eu faço devocional. Oh, Pai, eu faço parte de um grupo de comunhão. Oh, Pai, é isso e aquilo. Aí o outro é ladrão. Miserável. Fez mal à sociedade, errou. Deve ter prejudicado alguém. Ele está lá na cruz. Ele merecia estar lá. Impressionante, rapaz, que no meio da cruz, às vezes eu fico tentando pensar assim, como é que o cara, acho que o cara, o ladrão, o outro que foi, né, condenado, eu acho que ele pensou assim, perdido por um, perdido por mil. Ele está na cruz, ele igual a Jesus, ele está provocando Jesus. Não, se você é o cara mesmo, desce aí, arranja um negocinho aí para nós.
Mostra aí que você é o Jesus mesmo, bam, bam, bam. Ele começou a zombar. Aí o outro ladrão pregou o evangelho para o companheiro. Falou, cala a boca, menino. A gente está aqui porque a gente merece. Ele não. Aquele ladrão, por alguma razão, ele entendeu o evangelho. O entender o evangelho não é fruto de uma mente esforçada. O entender o evangelho é fruto de um presente que Deus nos dá. Você pode ler a Bíblia toda pelo seu esforço e conhecer cada versículo do início ao fim, mas o evangelho só entra em você quando Jesus lhe dá. E essa experiência com o evangelho leva aquele ladrão a uma consciência de eu estou descalibrado e eu preciso de ajuste. Aí ele fala assim, Jesus, quando você entrar lá no paraíso, lembra-te de mim. Aí Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso e tal. Irmão, o cara errou a vida inteira, na cruz do Calvário. Ele não falou, Jesus, olha, eu estou aqui, estou errado, eu pequei, eu falhei e tal, mas eu obedeci minha mãe quando era pequeno lá e tal. Eu obedeci a professora no colégio. Não, ele falou assim, Jesus, me ajuda. Ele reconheceu a insuficiência dele. E quem reconhece a sua insuficiência já mostra que de alguma forma foi alcançado pelo evangelho. Quem tenta argumentar com Deus, quem tenta argumentar com as pessoas, de algum modo ainda está preso no nível de entendimento que não vai lhe salvar e não vai lhe transformar. Mas aquele que olha para si e reconhece as suas misérias, mostra que chegou perto de Deus. Para a gente fechar essa pregação, Yang, por gentileza, meu irmão, está surgindo tudo agora, por isso que eu não te falei antes. Bota aí a imagem do Cristo Redentor para nós. Bota a imagem do Cristo Redentor para nós aí. E olha que coisa interessante. O Cristo Redentor vai aparecer aqui agora. Pela fé. Nós cremos que vai. Em nome de Jesus, 1, 2, 3 e... Olha, Yang desesperado de velocidade, a gente chega a estar tremendo o mouse, Jesus. Joga aí, joga. Essa imagem já dá, Yang, não precisa nem abrir por inteiro, já serve. Você já viu aquelas fotos que quem viaja muito tira? Que você tem ali um cartão postal, né, um ponto turístico, o Cristo Redentor, muita gente tira foto. Aí você faz aquele joguete de imagem que você coloca a sua mão assim, como se aquele elemento, aquele cartão postal fosse pequenininho, né? Só uma experiência. Faz isso aí agora, você sentado aí, com essa imagem do Cristo Redentor. Faça aí, para ver quanto fica no seu dedo aí o Cristo Redentor. Pequenininho, né? Mesmo que isso fosse uma imagem, você chegar lá no Rio de Janeiro, na parte de baixo, você olhar para cima, vai ser a mesma coisa, é pequenininho. Aí você começa a subir a escada. Aí daqui a pouco, isso aqui, já está isso aqui. Aí você sobe mais ainda a escada. Daqui a pouco não cabe só numa mão, já está, rapaz, ó, está chegando perto. Aí daqui a pouco você sobe mais ainda. Irmão, quando você chega lá, dói o pescoço de olhar para cima. Porque quanto mais perto você está, mais você percebe a grandeza daquele cartão postal. Tem gente que já entendeu isso aqui, né? Tem gente que já está sendo ministrado pelo Senhor. Quando você está distante de Deus, você enxerga Ele só pequenininho. Mas não, Deus é legal, super legal. Pô, amo Jesus, Tiago. Jesus é o amor da minha vida. Pô, minha mãe é cristã. Lá em casa, Tiago, olha, na estante lá está aberto lá o Salmo 91 para repreender todo o mal que entra lá pela porta. Quem entrar carregado lá o Salmo 91, em nome de Jesus, já está queimado. Você está longe. Jesus é uma figura cultural, é uma mensagem, é uma coisa assim distante. E aí você vai, não, mas eu sou uma boa pessoa. Olha, Tiago, eu não vou para a igreja, mas graças a Deus não faço mal a ninguém, Tiago. Eu pago meus impostos, sou fiel à minha esposa. Graças a Deus, Jesus está longe para ele. Ele está muito se elogiando, ele está muito, não, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou batendo ponto, eu estou batendo cartão. Eu estou fazendo um checklist aqui certinho, Tiago. Eu. Quando você vai chegando perto de Jesus, todo aquele que tem um encontro profundo e verdadeiro com Jesus, você olha o coração dele, tá? Senhor, tem misericórdia, me muda, me transforma, toca a minha vida, tem misericórdia. As pessoas mais crentes que eu conheci na minha vida são as pessoas que estão constantemente falando, eu preciso de transformação. Mas não é eu preciso de transformação de vida hipócrita.
Não é um prestígio de transformação porque está na igreja em pecado, não. É porque a pessoa está perto de Deus e ela está tendo consciência do quanto ela precisa ser transformada. Se você tirar uma foto na sua casa com a iluminação baixa, todo mundo na iluminação baixa dentro de casa é lindo. Aí você vai para um estúdio profissional, todo empolgado, pagou um book. O fotógrafo tira a foto e você não quer esperar revelar, você fala, deixa eu ver como ficou. Ai meu Deus, isso é horroroso, tira outra. Aí tira 300 fotos. Em todas você vai estar horrorosa. É quem você é. A questão, eu estou falando de mim, né, irmão? Graças a Deus, o povo da Lírio só, lindo, lindo, lindo és, glória, glória. Graças a Deus, mas então é sempre o pessoal. Mas aí, meu irmão, por quê? Porque a luz, a câmera, a lente, a qualidade, tudo isso começa a mostrar defeitos que na escuridão você não vê. Você está nas trevas, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou top, eu sou demais. Aí começa a luz chegar, opa, essa rugazinha aqui, não tinha visto antes. Aí a luz aumenta mais ainda, essa pele aqui que antes estava esticada, agora está cheia de traço. Opa, essa espinha aqui, não tinha percebido, tem uma espinha aqui. Meu Deus, estou mais careca do que eu achei que eu estava. Porque a luz começa a revelar, 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 revelar. Mas a mesma luz que revela, aleluia, é a mesma luz que transforma. Essa luz não vem apenas para denunciar o nosso estado caído. Essa luz vem para nos transformar. Tito capítulo 2, versículo 11, para a gente fechar a pregação. Fala que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. O primeiro estágio da graça é trazer a salvação. Mas Tito 2,12, versículo subsequente, Tito 2,11 todo mundo conhece. Todo mundo posta no Instagram. A graça de Deus se há manifestado, trazendo. Aí Tito 2,12 fala assim, e essa mesma graça, ela é poderosa para te transformar, para te livrar dos vícios, para te livrar do caminho mau, para te livrar da impiedade e gerar em você uma nova natureza conforme a imagem de Jesus. Essa luz que mostra os nossos defeitos é a luz que, ao entrar em nosso coração, muda a nossa história. Se Deus fosse olhar para nós no estado natural caído que nós somos, que nós estávamos, a gente estaria aqui no início do versículo 1. O Senhor detesta o uso de balanças desonestas. Você coloca de pé nesse lugar. Isso aqui já seria algo tão... Meu Deus, o Senhor está falando aqui. Deixa eu te explicar algo simples, algo complexo com palavras simples. Para não precisar ficar usando termos como córtex pré-frontal, amígdala cerebral, não sei o que, você não ficar perdido. Deixa eu falar como se fosse falar para uma criança. No nosso cérebro, quem assistiu Divertidamente aqui? Interessante, né? Que mostra muita coisa profunda ali com a linguagem acessível. No nosso cérebro tem uma parte que é tipo uma criancinha que quer tudo na hora que quer e se não tiver ninguém para falar nada, ela vai fazer. E tem uma outra parte que é tipo o adulto responsável. O adulto que vai trazer uma ponderação ali, aquele desejo da criança. Quando a gente peca, quando a gente faz algo errado, algo desonesto, por exemplo, a mentira. Quem trabalha com investigação sabe muito bem que um mentiroso, ele dá sinais fisiológicos da mentira. Porque o mentiroso, a não ser que ele seja um mentiroso assim, um nível estelionatário mesmo. Mas o mentiroso, ele normalmente vai trazer na sua fisiologia algum nível de tensão, algum nível de incerteza, algum nível de culpa. Porque ele sabe que está fazendo coisa errada. Então o investigador vai lá, investiga a pupila, investiga os gestos, investiga um monte de coisa, um monte de técnica lá e percebe se a pessoa está mentindo ou não. Na maioria das vezes acerta. Interessante que quando uma pessoa começa a mentir, e mentir, e mentir, e mentir, e mentir, aí vira o famoso mentiroso profissional. Quem conhece aqui um mentiroso profissional? Pode confessar, meu irmão. Eu conheço uns 3, 4, viu, que o dedo de marcar chega a tremer, aleluia. Impossível dizer que a pessoa... Não é possível dizer que a pessoa está mentindo.
Eu conheci um viciado em mentir, e certa vez ele contou uma mentira numa situação que ele não precisava mentir. Quando eu digo não precisava, não é que tem situação que precisa, é que ele não ia extrair nenhuma vantagem daquilo. E era mentira, eu sabia que ele estava inventando história, né? Ele gostava de ficar mentindo para os outros e ter a plateiazinha dele ali, vendo. Eu perguntei, fulano, cara, você não tem necessidade nenhuma, velho. Se o fulano descobrir isso aí, você vai perder todo o seu crédito. Você ganhou o quê mentindo isso aí? Ele, não, rapaz, vou deixar de perder minha vantagem. Ele se sente em vantagem, porque quando você mente, ou por exemplo, usa uma balança desonesta, o teu cérebro também entende o resultado daquilo como um benefício. Isso toca no seu sistema de recompensas. Isso descalibra o teu coração. Eu estou contando de um ato. Agora pensa em diversos atos, palavras e pensamentos que nós tivemos durante toda a nossa vida. O quão descalibrada está a nossa balança. Quando você começa a mentir, vai acontecer no seu cérebro a dessensibilização. É o famoso mente que nem sente. Ele já nem demonstra sinais fisiológicos, porque ele é um mentiroso profissional. Ele vai enganar até quem tem as técnicas de perceber. Mas agora a balança do coração dele está desequilibrada. Ele ganhou vantagens da mentira, mas agora ele está em dívida com Deus. Ele ganhou vantagens do pecado, mas agora a vida dele está em falta. Como Beltesazar, que viu na parede Mene, Mene, Tekel e Parsim, e a tradução daquela palavra era: contou Deus o teu reino e foi achado em falta. Todos nós, irmãos, estamos assim no nosso estado original. E a gente não tem cash, não tem money, não tem pix, não tem serviço, não há o que fazer para reparar esse dano. Mas a Bíblia fala que existe um Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz. E o apóstolo Paulo fala assim: quando Cristo está morto na cruz, a cédula de dívida foi rasgada na cruz do Calvário. Toda a dívida que estava em meu nome, no seu nome, no nome dos pecaminosos de todos os tempos, foi rasgado pelo sangue de Jesus. Foi depositado na minha conta espiritual sem que eu fizesse nada. Antes de você nascer, alguém já havia pago o preço pelos seus pecados. E aí vem a segunda parte do versículo: se Deus odeia balanças desonestas, todavia Ele se agrada das balanças exatas. Sabe por que Deus olha para nós e o olhar dele não é mais de ira? O olhar dele é de prazer, o olhar dele é de aceitação? Porque agora Ele olha para nós e Ele vê Jesus no nosso coração. Feche os seus olhos nesse lugar, feche os seus olhos nesse lugar. Ore ao Senhor nesse momento. Se porventura houver balanças desajustadas no seu coração, se porventura houver situações que você precisa reparar diante de Deus, se porventura houver danos que foram levados para a sua existência por conta de desajustes, o Senhor Deus está aqui, Ele está reparando a nossa história. Se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões.
Ouça uma coisa. Nós já vamos orar nesse culto. Mas eu não posso encerrar aqui sem antes fazer um convite a você que entendeu que só há um que calibra de volta as nossas vidas. Em algum momento a sua vida foi descalibrada, a sua vida foi desajustada. Isso aconteceu com todo mundo. É a história de todos nós. Mas o Senhor Jesus nos alcançou. Ele pode nos tocar, Ele pode nos transformar. Eu quero fazer um convite para você que foi tocado por essa mensagem e nunca fez uma aliança pública com Jesus. Se nessa noite você quer fazer uma decisão ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, o seu coração ao Senhor, a sua jornada desajustada para esse que recalibra qualquer história. O mundo não conheceu ainda uma história que Deus não possa mudar. O mundo não conheceu uma história que Deus não possa transformar. O mundo não conheceu uma balança descalibrada que Deus não possa recalibrar. Se tiver alguém aqui que quer fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, faça um sinal com sua mão assim para a gente orar por você. Faça um sinal com sua mão. Tem alguém ali, glória ao nome de Jesus. Mais pessoas ali, glória ao nome de Jesus. Só se você nunca fez isso publicamente. Tem mais alguém aqui desse lado, glória a Deus. Mais pessoas ali, louvado seja o nome do Senhor. Quem levantou a mão, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Você que nunca veio aqui à frente, vem aqui à frente. Quem levantou a mão, rapidamente, vem aqui à frente. Já vamos fechar o culto. Se nunca veio, vem. Se nunca veio, vem. Vem aqui à frente, rapidamente, para a gente orar por você. Oh Senhor Jesus, santo é o teu nome, Pai. Nós te louvamos, Senhor, tu és fiel, maravilhoso, santo. Pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá. Pode virar para mim. Levante suas mãos no sinal de receber. Levante suas mãos no sinal de receber. Feche os seus olhos. Ao final vai ter o ministério de intercessão ali, terminar o culto. Feche os seus olhos. A igreja levanta a mão como que ministrando ao Senhor. Vocês que estão aqui à frente em sinal de receber. Senhor Deus, a verdade é que todos nós somos encontrados por Ti em algum momento. Alguns no pior capítulo da história. Alguns no pior momento da jornada. Cada um no seu momento. O Senhor sabe nos encontrar. O Senhor sabe como nos alcançar. Meu Deus, cada um de nós tem os seus desajustes na alma, descalibres na alma. Mas o Senhor tem a chave, o Senhor tem a senha, o Senhor tem um modus operandi. O Senhor sabe alcançar aquilo que nenhuma mão humana consegue alcançar. O Senhor sabe mudar histórias que nenhum homem consegue mudar. O Senhor transforma diagnósticos de pessoas desenganadas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pessoas que estão com um ponto final escrito nas suas vidas. Mas o Senhor tem um novo capítulo. O Senhor tem uma virada na história. Quão grande é o seu amor. Nós ministramos, Deus, não apenas naqueles que estão aqui à frente nessa noite, mas em todos aqueles que também já têm uma aliança contigo, mas em alguma área, em algum momento, em alguma situação da vida, precisam de um toque particular seu. Nós nos colocamos nessa noite disponíveis, Pai. Não com os nossos méritos, não com o que nós fizemos, mas nos apoiando e segurando firmemente no que o Senhor já fez. A nossa esperança é infalível, porque não é o que o Senhor vai fazer algo, o Senhor já fez o que a gente precisava. O Senhor já morreu na cruz, já tomou as chaves da morte e do inferno, já mudou o nosso destino. E nós tomamos posse dessa mensagem, tomamos posse desse anúncio, tomamos posse dessa realidade e declaramos: a nossa vida está em Tuas mãos, a nossa vida não está nas mãos dos homens, a nossa vida não está escrita em maldições, a nossa vida não está em decretos humanos, a nossa vida está em Tuas mãos. E que as nossas vidas, que está em Tuas mãos, possam Te gerar prazer nessa terra, Pai. Em lugar de vergonha, derrama dupla honra. Derrama a Tua graça que salva, também a Tua graça que transforma.
derrama a sua cota de amor, misericórdia e graça para suprir as nossas lacunas. Mas brota em nós o rio de águas vivas, para que do nosso interior flua a tua presença, flua o teu toque, e aonde nós formos, possamos ser a parte visível do Deus invisível. Em nome de Jesus. E a igreja diz: aplauda.